Evangelho de João, irmãos, vamos continuar aqui a exposição, capítulo 13. Hoje encerraremos o capítulo 13 com a graça de Deus. E a sessão aqui de hoje será do verso 31 ao verso 38. Primeira leitura, como os irmãos já sabem, King James 1611, capítulo 13 do Evangelho de João, verso 31 ao 38, que diz o seguinte, amados: Portanto, tendo ele saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Verso 32. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e imediatamente o glorificará nele. 33. Filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco, vós me buscareis, e como eu disse aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. E também agora vos digo. 34. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Verso 35. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde tu vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, tu agora não podes me seguir, mas depois me seguirás. Verso 37. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Verso 38. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por minha causa? Na verdade eu te digo, não cantará o galo até que me tenhas negado por 3 vezes. Até aqui, vamos orar mais uma vez e que Deus nos ajude aqui na compreensão do texto e a sua igreja seja edificada ainda mais. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, Deus de graça, Deus de misericórdia, é ao Senhor que recorremos neste momento, ó Pai, para nos auxiliar, Senhor. Aonde a sua palavra já foi lida, está sendo exposta, a proclamação do Evangelho sendo feita. Pai, precisamos da condução do Santo Espírito para que essas palavras gerem arrependimento, fé, fortaleça os fiéis. Pai, nos ajude, pois somos pecadores e necessitamos, Pai de amor, da Tua graça. Que o Senhor me ajude, Deus, como anunciador, o proclamador aqui. Necessito, Senhor Deus, do Teu auxílio, pois sem Ti nada posso fazer. Que o Senhor, Pai de amor, venha a nos exortar, que o Senhor venha, Deus, a nos conformar a Cristo cada vez mais, através da Sua palavra. Que este relacionamento pactual, onde o Senhor fala soberanamente e o seu povo responde, que assim, Deus, possamos fazer para louvor da Tua glória. Muito obrigado, Pai. É o que eu peço ao Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, estamos no capítulo 13 de João e aqui estamos falando sobre exemplos e ensinamentos de Cristo no ministério privado. No capítulo 12 nós vimos o último momento onde ele se dirige à multidão, onde ele se dirige às pessoas, aos próprios fariseus, aos líderes religiosos da época. O capítulo 12 vai registrar a entrada triunfal. Porém, no capítulo 13 nós já vemos, antes da Páscoa, a ceia instituída. Este momento onde Cristo lava os pés dos discípulos. E lavando os pés dos discípulos, ele quer deixar um exemplo. Ele quer ilustrar um ensinamento que agora ele continuará dando. Mas, amados, sabendo que esses ensinos refletem o amor, refletem ao cuidado, pois as palavras de Cristo são essas: amais uns aos outros, devemos amar
Então o seu ensino, o seu exemplo, a sua ilustração nos conduz para esse caminho. Esse é o tema do capítulo 13. O serviço em amor. E quando eu penso, amados, em símbolos externos que refletem esse amor hoje em dia, nós temos que olhar um pouco para a história. E as pessoas se identificam como seguidores de Cristo, como nós sabemos. Muitas pessoas dizem, arrogam para si, sou cristão. E através dessas nomeações ou autoproclamações, elas também trazem símbolos externos. Alfinetes de lapela, cruzes ou outras joias. Vestimentas com o tema de cristão, adesivos nos vidros dos carros. Ou até mesmo canecas estampadas com o logotipo cristão. Quando eu penso em ser cristão, eu não posso fugir daquilo que Cristo ensina para os seus discípulos. Quando o assunto é amor, então eu tenho que pensar, ser cristão está relacionado com amar, com cuidado, com zelo. E eu sei, amados, e nós sabemos, que símbolos nada dizem. Nomes nada dizem. Pertencer a uma determinada denominação ou usar qualquer outras prerrogativas externas é tão superficial que não determina o verdadeiro discipulado. Os verdadeiros símbolos que finalmente marcam um verdadeiro seguidor de Cristo é qual, irmãos? São as atitudes internas do coração. Somente aqueles cujos corações foram transformados pela graça redentora de Jesus Cristo. Esses são os filhos de Deus. Esses são os redimidos. E que símbolo seria esse? Que símbolo genuíno seria esse que acompanha os cristãos verdadeiros? São resultados, amados. Resultados da transformação interior. Uma vida transformada. O fruto externo do que é visto no comportamento de um crente. Incluindo atitudes e ações. Esse fruto pode ser resumido em uma palavra: amar. Amar. Porque os cristãos são aqueles que realmente amam a Deus e amam aos outros. Marcos capítulo 12, amados, vai resumir as 2 tábuas da lei em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O evangelho está para o amor. E que amor é esse? O amor que Cristo teve. Um cristão deve ter como parâmetro o amor que Cristo teve. Ao contrário, amados, dos não redimidos, qual é a marca característica daqueles que não temem a Deus? Eles odeiam. Então, por um lado, os salvos amam, e por outro lado, os ímpios odeiam, rejeitam, se opõem. E eles são amantes de si mesmos. Como Paulo diz em Filipenses, o Deus deles está no umbigo, no ventre. 1 João capítulo 2, verso 3 a 6, vai definir para nós o tema que nós temos aqui em tela nesse texto. O amor verdadeiro, irmãos. O amor por nosso Deus Trino. Veja só. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E por isso que ele nos deu um exemplo. Por isso que ele ilustrou qual deve ser a conduta dos discípulos. E, consequentemente, a nossa conduta. Amados, amar a Deus e amar ao próximo é muito mais do que falar da boca para fora. Pense, a sua esposa, homem casado, se dissesse que te ama,
porém, não faz nada para você ou por você. Não está como companheira, não está lhe ajudando. Ou um marido que diz que ama a esposa e não a ajuda também, e não é companheiro dela, seria um amor apenas de palavras. A palavra de Deus, como lemos em 1 João, amados, exemplifica o que é o verdadeiro amor, e o verdadeiro amor está para obediência. Seguir um preceito e um exemplo muito bem imposto. O caminho do evangelho, eu sempre digo isso, irmãos, ele já está muito bem traçado. O caminho do evangelho, ele é nítido nas escrituras. Então, amados, o próprio Senhor Jesus explicou aos seus discípulos. Veja, por exemplo, no capítulo 14, um pouco mais para frente, o que ele dirá no verso 15. Olha o que ele diz aos seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E um pouco mais adiante, no capítulo 15, verso 14, ele dirá aos seus discípulos: vós sois meus amigos, se, tem uma partícula aí de condicionalidade, se fizerdes o que vos mando. E a grande pergunta que eu faço nessa introdução é: você ama a Cristo? Você ama a Cristo? O que eu mais conheço nos dias atuais são pessoas que dizem que amam a Cristo, mas não se sujeitam à sua palavra. Não querem compromisso com as Escrituras. Sabem o que devem fazer, mas deliberadamente rejeitam. Amar, estar para obedecer, irmãos. O ensino do amor. E nós vimos na última sessão algo que exemplifica o ódio, a traição de Judas. Nós vimos isso no verso 27 e no verso 30. Quando Jesus fala, por exemplo, no capítulo 13, verso 27, olha o que ele diz. E após o bocado entrou nele Satanás, então disse Jesus: o que tu fazes, faze-o depressa. E no verso 30, então, tendo recebido o bocado, saiu imediatamente, apressadamente, para traí-lo. E era noite. Então, amados, somos levados a entender que essa traição também serviu de ensino. Levou os discípulos a fazerem um autoexame. Por exemplo, no verso 2, quando Cristo anuncia a traição. E o verso 22 diz: então os discípulos olhavam um para os outros, duvidosos sobre de quem ele falava. Ele lançou: um de vós irá me trair. E os discípulos começaram a pensar: quem será? Será que sou eu? Autoexame. Nós devemos saber se estamos no amor de Deus. Nós devemos fazer o autoexame para saber se amamos realmente a Cristo. E a régua para isso é o seu comprometimento com as Escrituras. O quanto que você busca saber e conhecer a vontade de Deus, irmão, para a sua vida. Porque nós não podemos ser apenas conhecedores, ouvintes, temos que ser praticantes da palavra. Neste autoexame, amados, devemos averiguar as raízes do nosso amor. Examine-se, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5, Paulo vai dizer o seguinte: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Paulo diz isso à igreja. Examinem-se. Como eu sei que estou na fé? Como eu sei se creio realmente no meu Redentor? O quanto você está disposto a obedecê-lo. O quanto você está disposto a servi-lo. Isso é a régua do cristão. Isso significa amar. Para entender melhor os ensinos e o que Cristo nos fala sobre isso, vamos entrar no texto.
a partir do verso 31. Diz no verso 31, agora utilizando a King James atualizada, o seguinte: quando ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Quando ele saiu e disse, ele está se referindo a quem? Devemos lembrar do que aconteceu anteriormente. Nós vimos que foi a traição de Judas, a despedida de Judas. Com essa despedida, irmãos, a sorte estava lançada. Em que sentido? Não como se tivesse alguma incerteza a respeito do plano divino. Mas o decreto eterno de Deus é absolutamente imutável e certamente se realizará. Mas agora, a realização desse plano, na história, na linha do tempo, alcançou outro estágio decisivo. E sabendo disso, Cristo disse: agora o Filho do Homem é glorificado. Mais alta expressão do amor, a mais alta expressão do amor é o auto-sacrifício, irmãos. Jesus, portanto, apontou para a sua crucificação iminente, a fim de sublinhar o que ele estava prestes a ensinar aos seus discípulos sobre o amor. Quando ele diz, o Filho do Homem é glorificado, ele está se remetendo para o que está para acontecer. Em horas, irmãos, em horas, porque já é noite. Saindo da ceia, ele vai para o Getsêmani. No Getsêmani, ele é preso. Ele é levado para Caifás, ele é levado para Herodes, ele é levado para Pilatos. E ao amanhecer, ele já estará sendo açoitado. Em questões de horas, a sua morte se concretizará. E ele diz, o Filho do Homem é glorificado. E pensar que através de uma traição, de um ato deliberado de um homem que odeia a Deus, ele é glorificado. Isso já nos ensina, amados, e muito. Porque a nossa tendência é reclamar e duvidar dos planos de Deus, dos decretos de Deus. Quando as coisas vão contra aquilo que nós queremos, ou pensamos ser boas, logo pensamos que algo está errado. Cristo poderia, como homem, achar estranho isso? Não, amados. Ele diz, agora o Filho do Homem é glorificado. E a traição está embutido nisso. Amados, Jesus, portanto, apontou para a sua crucificação iminente. Ele quer sublinhar, ele quer ratificar o ensino sobre amor. Nesta passagem, Jesus viu sua morte em termos de glorificação que dela resultam. Embora a crucificação foi um ponto de sua maior humilhação, também foi um evento pelo qual ele é mais glorificado. A crucificação de Cristo, a humilhação de Cristo é o motivo da nossa vanglória. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, o que ele fez, o que ele realizou pelos seus eleitos. Quando o assunto é glorificar a Deus em tudo que fazemos, devemos olhar para esse ensino. Amados, não existe maior amor do que esse. Também no capítulo 15 do Evangelho de João, verso 13, ele vai dizer, amados, ninguém tem maior amor do que este, de algum homem entregar a sua vida pelos seus amigos. Eu espero, amado, que você, ao receber essas palavras, comece a entender qual é o seu propósito como cristão. Como que você e eu devemos agir? Ninguém tem maior amor do que este, de um homem entregar a sua vida pelos seus amigos. O exemplo está posto. 1 João, nosso irmão vai colocar, veja o que ele diz no capítulo 3, verso 16. No que consiste o amor? Nisto conhecemos o que é o amor. O que é o amor? Ele está definindo o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos.
Eu não tenho como ler um texto desse e perguntar para você: você está disposto a dar a sua vida por mim? Eu sou seu irmão? Você está disposto a dar a sua vida para a pessoa que está na igreja, que é membro, que é seu irmão aqui na igreja? Nós recolhemos o braço por tão pouco. Mas o verdadeiro amor é entregar-se. É o autossacrifício. É você abdicar da sua vida para que alguém, o seu irmão, tenha algum benefício. Cresça em graça. Encontre o caminho da salvação. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. O que eu disse aqui na EBD, amados, o evangelho não existe espaço para egoísmo. Não existe 1 centímetro, 1 milímetro sequer para autojustiça, ego. Não existe. Então, como que eu sei que eu sou um cristão? Se eu amo meu irmão. A que ponto? De entregar a minha vida por ele. Estamos realmente dispostos? Esse é o verdadeiro amor. E devemos, olha o verbo, dever. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Você acha que o sacrifício de Cristo é algo apenas para nos salvar? Apesar dessa ser a maior benéfice da crucificação, da humilhação de Cristo, é muito mais do que isso. É um exemplo a ser seguido. Maridos, amem as suas esposas. Como? Como Cristo amou a igreja. Está aqui. O que nós precisamos entender é que o conceito de cristianismo está se perdendo. As pessoas estão se reunindo em templos para serem servidas, para buscarem os seus benefícios, as suas conquistas, e não se sacrifica por ninguém. Por meio dessa obediência e amor, Jesus foi glorificado, e ele disse: agora o Filho do Homem é glorificado. Como? Caminhando para a cruz. Caminhando para a morte. Ele tinha visto a vinda da tempestade. Ele viu este mal, a traição, vindo. Mas em vez de evitá-la, o que Cristo fez? Ele caminhou diretamente para o meio da tempestade. Cristo recebeu uma torrente de flechas sobre suas próprias costas. Enquanto seus pequenos ficam perfeitamente a salvos, como uma galinha que protege os seus pintinhos com a asa. Cristo recebeu esses açoites, recebeu a ira de Deus, para que eu e você conheçamos o verdadeiro amor. Conheçamos o que é ser cristão. Como eu posso dizer que eu sou cristão, sendo que eu não estou disposto a fazer o mínimo pelo meu irmão? Como eu já disse, aqui tem cristãos aí que falam que são cristãos e não tem nem a disponibilidade, a vontade de dar uma carona para a pessoa. E se dá, é capaz de cobrar a gasolina ainda. Ó, tô te levando para a igreja, mas você racha a gasolina comigo aí. Ele não pode perder em nada. Ele não pode abrir mão de nada, é egoísta. Cristo mostra um caminho totalmente inverso disso. Ele vê a tempestade vindo, ele vê o prejuízo vindo, ele vê tudo que é de mal vindo. E o que ele faz? Ah, não, deixa para lá, isso eu não tenho nada a ver com isso. Ele caminha de frente para a tempestade, dizendo: agora o Filho do Homem é glorificado. E essa chuva e flechas que ele recebeu, amados,
é apenas uma alegoria para dizer que ele recebeu a ira de Deus. Amados, enquanto ele protege os seus, ele é glorificado. Dizer que ele é glorificado é dizer que Deus tem prazer nele. Dizer que ele é glorificado é dizer que Deus se contenta com isso. É aprazível a Deus. Está aqui a maior demonstração de boas obras que podemos ter. A maior. Consequentemente, nesse exato momento, que representa e pode nos parecer uma derrota, uma desonra, um desastre que está vindo sobre ele, o Filho do Homem está, na realidade, sendo glorificado. João Batista entendeu esse princípio. Que eu diminua e ele cresça. Que eu receba açoites e ele cresça. E eu? Será que a minha vida, o meu coração está totalmente dominado por esse sentimento e por essa vontade de servir e amar os meus irmãos? Talvez você só queira ser glorificado. Mas a glorificação vem mediante a obediência de Cristo, e a obediência de Cristo é morte, e morte de cruz. Mas nós queremos só a glória. Nós queremos só o benefício. Você tem que estar disposto a morrer, irmão. A se entregar, a se autossacrificar. E veja que interessante como encerra o verso 31. E Deus é glorificado nele. Paulo diz, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Como glorificar a Deus? Está aqui o princípio de como glorificar a Deus. E graças à intimidade infinita existente entre quem o enviou e o enviado, a conexão que existe entre Deus e o seu Filho, Deus estava sendo glorificado nele. Os dois são inseparáveis. Sempre que pensamos no sofrimento de Cristo, nunca sabemos o que admirar mais. Se é a submissão voluntária do Filho a essa morte, pelo seu povo, ou o desejo do Pai de entregar o seu Filho para morrer por esse povo. Eu não sei. Eu olho para as duas coisas e vejo o que é mais admirável. O que me constrange mais? A obediência de Cristo, a submissão voluntária, ou o envio de Deus no seu próprio Filho? O que me constrange mais? Eu fico em dúvida. Porque as duas coisas são feitas que me constrange, que me move. E que tudo que eu venho a fazer na minha vida nem se compara, não chega nem aos pés do que Cristo fez por mim. O que é ser cristão para você? Verso 32. Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E o glorificará muito em breve. O que isso significa? Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. O que tinha ocorrido é uma garantia para o futuro. Se Deus foi glorificado nele, observe que é nele, não meramente por ele, como um pai é honrado não apenas por seu filho, mas também no caráter e comportamento do seu filho. Nele, Deus também o glorificará em si mesmo. A própria obediência voluntária de Cristo, a própria humilhação de Cristo, tanto glorificará o Pai, como glorificará a Ele mesmo. E aí eu pergunto, você quer glória? O quanto que você tem se sujeitado e obedecido? O quanto que você tem amado? Esse exemplo sobre filhos honrando os pais é muito significativo aqui. Porque, amados, não meramente por ele, o Pai é glorificado nele. Ou seja, tudo que Cristo faz, tudo que Cristo está envolvido, está trazendo glória para Deus. Não apenas os feitos, mas a própria pessoa de Cristo glorifica. O caráter, o pensamento, os sentimentos, tudo glorifica a Deus em Cristo.
Tem em vós, Filipenses capítulo 2, tem em vós o mesmo sentimento de quem? De Cristo Jesus. Você tem? Isso é ser cristão. Não outra coisa. Repito, o caminho do Evangelho já está muito bem delineado, muito bem proposto. Não temos que inventar nada. É aquilo ou não é. É verdade absoluta, irmão. E ele está dizendo aos discípulos para seguirem o seu exemplo. E o fim de todo homem é glorificar a Deus. De que forma? Desta forma. Pai e filho são glorificados um no outro. Pois embora eles sejam duas pessoas, eles são um em essência. Por meio da paixão, ressurreição, ascensão, Deus glorificará o Filho em uma união íntima com Ele mesmo. De modo que a glória do Filho reflete a glória do Pai e vice-versa. Como você tem vivido? Você tem glorificado a Deus? Do que adianta você trabalhar? Do que serve esse trabalho? Do que serve esses recursos? É para a glória de Deus? O quanto desses recursos você tem empregado no amor? O quanto da sua vida, o quanto dos seus bens, o quanto dos seus dons, daquilo que você tem empregado em benefício de alguém? Você precisa ter essa resposta. Você precisa pensar se você tem vivido para você mesmo ou se você tem vivido para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é ter o mesmo sentimento que Cristo. E diz o texto, e o glorificará, muito em breve. De fato, imediatamente, pois o Getsemane, Golgotá, está logo ali. Como eu disse aos irmãos, cada hora que se passa, está próximo à crucificação. E no virar da esquina, já vai acontecer. Em poucas horas, o Filho do Homem estaria entrando no Getsemane, seus últimos momentos. E João diz, segundo as palavras de Cristo, e o glorificará e muito em breve. A certeza, amados, como a primeira epístola de João, ela deixa muito bem clara quem são os cristãos verdadeiros. Se você tem dúvida do que é ser um cristão, você precisa ler a primeira epístola de João. Ali está claro, determinado, falado, qual é o caminho que percorre um cristão. Não tem dúvida. E se eu desejo ter parte com Cristo, o que deve ser encontrado em mim? O que deve ser gerado pela fé que eu professo em Cristo? O que é gerado no meu coração? É essa disposição que Cristo está tendo? Eu não estou querendo colocar a nossa vida em pé de igualdade com Cristo, irmãos, porque nunca chegaremos a esse padrão. Mas você deve ter algo parecido, semelhante, sendo gerado no seu coração. O sentimento, a vontade, a disposição deve ser a mesma que está em Cristo. De olhar para a sua palavra, de olhar para o que Ele tem determinado e falar, eu quero isso para mim. Eu quero me enquadrar nisso, eu quero glorificar a Deus. E não rejeitar. Verso 33. Filhinhos. João usa muito essa terminologia, filhinhos. Eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo, para onde eu vou, vós não podeis ir. Eu queria dar um foco aqui nos filhinhos, que vem do grego teknion. Percebe, irmãos? O significado desse termo é usado para endereçar uma gentileza de professores para com discípulos. É um tratamento muito gentil. Esboça um afeto, um cuidado, um amor especial. E sabendo que suas horas estavam contadas, o Senhor dirigiu a eles, muito carinhosamente, como filhinhos. Esse é o único emprego nos evangelhos. Olha só.
É o único emprego nos evangelhos. E detalhe, se é o único emprego nos evangelhos, deve chamar a minha atenção. Por que ele não usou anteriormente esse termo? Quando ele estava com todos os discípulos, inclusive Judas. E foi necessário Judas sair do meio. Olha que interessante. Judas sair do meio para ele falar, agora sim, eu estou falando com aqueles que são meus. Filhinhos. É o único emprego no evangelho, nos evangelhos, irmãos. Em qual momento? No momento em que está apenas os 11, os eleitos de Deus, os apóstolos, os discípulos verdadeiros. E ele fala, filhinhos. Jesus deixa claro que os discípulos, embora espiritualmente imaturos, eram muito amados por ele. E ele diz, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Na festa do tabernáculo, irmãos, 6 meses antes a este fato, Jesus tinha dito aos judeus que ele estaria com eles somente por um pouco de tempo. Vamos relembrar isso? Capítulo 7, verso 33, ele disse as mesmas palavras aos judeus. 7,33. Olha o que diz, irmãos. Então disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo eu estou convosco, e então eu vou para aquele que me enviou. E ele diz as mesmas palavras para os discípulos. O momento se aproxima, em poucas horas a presença física dele entre o mestre e seus discípulos cessaria. Ele está falando sobre a permanência física dele com os discípulos. E ele diz, vós me procurareis, mas como disse aos judeus, agora vos digo. Cristo se remete ao passado, às palavras que eu acabei de ler aos irmãos. Por meio da sua morte, Jesus iria para o Pai. E as esperanças dos discípulos seriam arruinadas. Por quê? Porque eles tinham uma concepção do reinado de Cristo como um reinado terreno. Como se Cristo fosse um monarca. Expulsaria Roma e instauraria o seu reino. A fé ainda desses discípulos era uma fé imperfeita, ainda em formatação. Mas você já percebe que a tratativa de Cristo com eles é diferente. Isso já me mostra e me traz uma confiança de que o amor de Cristo, ele suplanta as minhas imperfeições. Ele é maior do que as minhas deficiências. E de que certamente ele terá uma tratativa e me levará a ter esse sentimento, ter essa disposição, mas eu preciso crer na sua palavra, eu preciso estar disposto. Amados, ele diz, vós me procurareis, mas como disse aos judeus, agora vos digo. As esperanças dos discípulos seriam arruinadas com sua morte. Eles sentiriam saudades dele, isto é, da sua proximidade física. É nesse sentido que eles o buscarão. Isto é, sua presença visível. Essa busca é muito semelhante a um pronunciamento de um suspiro, ouvido com frequência desde aquela época. Se Jesus ainda estivesse na terra. Ele está aqui avisando aos discípulos. Vós me procurareis. A presença física de Jesus não estaria mais com eles. Para onde eu vou, vós não podeis ir. O que ele diz sobre isso? Não apenas eles não seriam capazes de trazer Jesus de volta à terra, mas também não seriam capazes de ir aonde ele estava. Eles não podem ir para o Pai, isto é, não até depois de morrerem. Em conexão com a morte, a grande diferença entre os verdadeiros discípulos de Cristo e os inimigos judeus será revelada na morte. Esses últimos não irão para o Pai, mas morrerão em seus pecados. Quem? Os ímpios, aqueles que rejeitam a Deus. Mas não é o caso dos discípulos. Então aqui, para onde eu vou, vós não podereis. Cristo não está falando de que após a morte eles não irão para o céu. Porque ele acabou de chamar eles de filhinhos. Ele está querendo dizer que, naquele momento, eles não iriam. Eles perderiam a presença física de Cristo.
E com isso, amados, eles teriam que prosseguir. Verso 34. Ele continua dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Verso 34 você deveria sublinhar na sua Bíblia. O que ele quer dizer com um novo mandamento vos dou? Será que o Antigo Testamento não pregava que deveria ter esse cuidado? O que ele quer dizer com isso? O mandato ou instrução dada pelo pai ao filho é a direção que o enviador em seu amor dá ao enviado, em completa harmonia com o plano eterno sobre o qual eles concordavam, o plano de redenção, o pacto de redenção. O preceito é uma regra feita por Jesus e ilustrada mediante seu próprio exemplo, para a regulação da conduta, atitude interior dos discípulos, para com Cristo e para uns com os outros. E por que novo mandamento, irmãos? Aqui está nítido o pacto da graça. Por que um novo mandamento? Porque a obediência, esse amor, essa disposição em servir em amor, viria mediante a ação do Espírito Santo, que estaria sobre os eleitos de Deus. Coisa que ainda era imperfeita na aliança, coisa ainda não concretizada. O novo mandamento está dizendo que agora esses discípulos receberiam o Espírito Santo, coisa que ele vai prometer nos capítulos posteriores. Seria diferente. Nós vivemos, amados, neste período. Pentecostes já aconteceu, o cumprimento de Joel capítulo 2 já foi efetuado. O Espírito Santo habita sobre os seus eleitos. Está nos seus eleitos. Então o que se espera? Que vos ameis uns aos outros, seguindo o seu exemplo, lavando os pés um dos outros. Uma disposição de morrer, uma disposição que estava em Cristo. Eles receberiam o Espírito Santo para a concretização deste amor em seus corações. Então, se você, amado, tem deficiência em servir, em amar o seu irmão, o que te falta é andar no Espírito Santo. E talvez nascer de novo. Porque aqueles que têm o Espírito Santo, eles vão... Qual vai ser a aplicação do Espírito Santo na vida do eleito? Justamente isso que ele está aqui falando. O mandamento, a ordem, a diretriz é que amemos uns aos outros. Então a consequência de ter o Espírito Santo dentro de nós é se preocupar, é amar, é servir. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Cristo coloca qual exemplo? Cristo coloca qual atitude? Mas agora os discípulos não mais fossem capazes de regozijar-se na presença visível de Cristo. Eles ainda seriam capazes de gozar da companhia um dos outros. Jesus requer que seus discípulos mostrem amor uns para com os outros como ele amou. Nós percebemos um cuidado de Cristo falando que vocês me procurarão e não me encontrarão. Ou seja, ele está antecipando uma carência física. Mas ao mesmo tempo ele não deixa essa carência física desprovida. O que ele trouxe para nós para suprir isso? A comunhão dos santos, a igreja. Quando eu estou em comunhão com a minha irmã, com o meu irmão, eu estou próximo dos eleitos de Deus. E isso é agradável, isso é alegre para mim. Isso supre essa ausência física de que ele está falando e já antecipando, vós me procurareis. Em contrapartida, a antítese dessa solidão era falar, ame uns aos outros. Aqui está o caminho até que ele venha, irmãos. Ou até que nós vamos até ele. Enquanto isso, devemos viver em comunhão, viver amando uns aos outros, porque esse é o mandamento dado a ele, por ele.
que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros. Seu exemplo de amor constante. E note, continuem amando. Talvez a sua versão esteja isso. Continuem amando. É uma constante, irmão. É uma constante. Enquanto você respirar e se denominar como cristão, se você que crê em Cristo, você tem uma responsabilidade. Você tem uma maneira de viver. Você tem um mandamento a cumprir. Amar quem? Seus irmãos. Seus irmãos. E a pergunta não foge. A pergunta sempre vai girar nisso. Você ama o seu irmão? Você ama o seu irmão? Se sim, o quanto que você está disposto a abdicar das suas vontades para servi-lo? João vai além, né? Fala, morrer. Morrer por ele. Você está disposto? Por isso que na igreja é um absurdo ter qualquer tipo de briga entre irmãos. É um absurdo qualquer tipo de rixa, de ódio. É um absurdo. Você que odeia seu irmão, você é um mentiroso. Você é um mentiroso. A verdade não habita em você. Você não conhece Cristo se você odeia seu irmão. Você não conhece. Você não sabe nada sobre o Evangelho. Nada. Que dessa maneira tenhais. Você precisa perceber o tempo que os verbos são aplicados aqui, amados. Em qual tempo que o evangelista aplica os verbos? É algo contínuo. Ele quer passar a ideia de algo que não cessa, algo que deve permanecer. Verso 35, amados. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E aqui não poderia ficar mais grave ainda. As palavras de Cristo está aqui, irmãos. Através deste testemunho, qual? O que ele falou anteriormente? Do amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos. Essa poderia ser a pregação lá de Francisco Morato, a relevância da igreja. Amor genuíno, profundo, constante, autossacrificial, uns pelos outros, é o caráter que distingue o cristão. Está aqui, ó. Por quê? Por causa da palavra martúrio, testemunho. É o que testifica, é o que comprova. Esse é o sentido da palavra, através deste testemunho. É o que comprova que você é um cristão. É assim que as pessoas lá fora irão ver nós aqui juntos, amando uns aos outros e falar, aquilo ali é diferente. Olha o relacionamento que eles têm entre eles. Olha como eles se amam. As pessoas vão ver o evangelho vivo. Eles vão ver Cristo na igreja. Talvez agora você que veio do Taboão entenda por que o trabalho lá acabou. Porque não tinha isso. E se não tem isso, não tem Cristo. Se não tem comunhão na igreja, não tem Cristo. Qual é o tripé da igreja? Vocês lembram? Está vendo? Se um dia a comunhão nesta igreja acabar, acabou-se a igreja. Por isso a sua responsabilidade como cristão é lutar em preservar a comunhão e a unidade na igreja. Porque esse é o nosso testemunho. Onde fica o egoísmo? Pois é, irmãos. É pela manifestação dessa qualidade gloriosa que os discípulos do Mestre podem esperar exercer influência sobre o mundo. De modo que os homens começarão a reconhecer que Cristo e a ninguém mais esses crentes pertencem. Foco, amados. Foco no testemunho aqui nesse verso. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos. Isso é ser luz no mundo. Isso é ser sal da terra. Se tiverdes amor
uns pelos outros. A partícula se aí é de condicionalidade, é uma conjunção de condicionalidade. Se traz a pergunta consigo, e se não tem? E se não tem o amor? Não tem testemunho. E eu não sou discípulo, porque o testemunho para reconhecimento de ser discípulo dele é o amor. Por isso que ele aplica a partícula se. Se tiverdes amor um pelos outros. E aonde que é o local que ele deu para você exercer isso? A igreja. Como é que fica o desigrejado? Como é que fica a pessoa que fala que não precisa ir para a igreja, que é salvo? É um mentiroso, não é? É um mentiroso. E o grande desafio é amar o irmãozinho que é totalmente diferente de você. Mas em Cristo, na dependência do Espírito Santo, ele irá nos habilitar a suportar, a ceder, a amar, a ser mais gentil. No Espírito. Agora, se não tem o Espírito. Não existe espaço, amados, para egoísmo, amor próprio. Esses sentimentos egocêntricos mantêm todos os nossos sentidos limitados, de tal maneira que o amor fraternal é totalmente banido. Quem quer, pois, que deseje ser realmente um discípulo de Cristo e ser reconhecido por Deus, então que molde e dirija toda a sua vida a amar os irmãos e que persista neste objetivo com toda a diligência. Você se conhece, meu amado, e você sabe as dificuldades que você tem em amar as pessoas. Sabendo que essa é a marca distintiva de um cristão, o que você deve buscar nele? Ser aprimorado nisso, irmão. Orar é o que você aprendeu nas boas obras. Diligentemente buscar isso, para que isso seja desenvolvido no seu coração. Se você identifica egoísmo no seu coração, arrependa-se desse pecado. Clame a Deus para que Ele te conceda graça e amor no seu coração. É isso que nós precisamos. Para ser uma igreja relevante, precisamos amar uns aos outros. E amar é obedecer e autossacrifício, assim como Cristo se sacrificou pelo bem dos seus eleitos. Este é o modelo. Por isso que fala, maridos, ame sua esposa como Cristo amou a igreja, porque esse é o padrão. Esse é o padrão para o cristão, esse é o padrão para o marido, esse é o padrão para a mulher, para os filhos, para tudo que se chama pelo seu nome. Todos. Isso é um alerta para a igreja, irmãos. A igreja deve ser um local onde as pessoas admirem o amor e a fraternidade de um para com os outros. A igreja deve brilhar com base no amor entre os cristãos. Cristo afirmou que esse é o nosso testemunho. As igrejas consumistas nunca irão entender esse princípio, pois seus membros buscam ser atendidos e servidos. Essa é a marca que distingue uma igreja de Cristo ou não. O relacionamento que nós temos um para com os outros. Essa é a marca. Você pode até encontrar uma igreja que pregue com fidelidade às Escrituras, mas morre no relacionamento íntimo entre as pessoas. E aí acabou. Está aqui, irmãos. Não tem como você fugir do texto. Este é o testemunho. É clara essas palavras. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos. Cristão. E ele complementa, né? Se tiverdes amor um pelos outros. Verso 36. Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Pedrão está entrando de novo na cena, hein? Lá vem bomba. Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou não pode seguir-me agora. Entretanto, me seguirás mais tarde. Amados, a pergunta de Pedro aqui, perguntando: Senhor, para onde vais? Ela é uma pergunta sincera. Pedro está esboçando aqui os seus sentimentos por Cristo. Pedro tinha ficado perturbado com a observação feita por Jesus. No verso 33, irmãos.
O que ele disse? Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como eu disse aos judeus, para onde eu vou não podeis ir. Isso entrou no coração de Pedro como uma flecha. Por quê? Aqui você vê como ele amava Cristo. Ele queria estar perto de Cristo. A disposição, senão ele não tinha abandonado mulher, filhos. E ele fica preocupado, para onde que você vai? Tudo bem que a cosmovisão dele de reino é totalmente distorcida, mas, amados, aqui você já começa a ver o que uma fé genuína causa no coração do indivíduo. Pedro tinha disposição em obedecer? Tinha. De estar próximo? Tinha. Aqui você já vê que uma fé fraca... O que é uma fé fraca? É só você olhar para Pedro. Nesse estado aqui. Tudo bem que ele vai negar, mas isso está dentro da fragilidade, do medo, da angústia, da falta de entendimento. Mas ele quer estar próximo de Cristo. Ele quer ir junto com Cristo. Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou não pode seguir-me agora. Jesus, por meio da crucificação, está indo para o Pai. Pedro não pode segui-lo agora. Por que não? Respondemos de duas formas. Primeiro, porque segundo o eterno decreto de Deus, o momento exato da partida de Pedro não havia chegado. E segundo, porque Pedro, como fica muito evidente pelo que segue, não estava ainda espiritualmente pronto. Pedro precisava ser trabalhado. Entretanto, Cristo fala, e aqui, amados, Pedro deveria ouvir isso de Cristo. É um bálsamo. É um bálsamo. Entretanto, me seguirás mais tarde. Cristo está confirmando que Cristo é um eleito. Está confirmando que Cristo é salvo. Que Pedro é salvo. Perdão. Me seguirás. Não agora, mas você me seguirá. Você já pensou ouvir isso da boca de Cristo? Você me seguirá. Não agora. Agora você não está pronto. Agora não é a hora, você ainda precisa passar por muita coisa, mas me seguirás. Entretanto, Pedro seguirá pelo caminho de Cristo, e seguirá mesmo. Ele também seguirá para o Pai, ele irá para o Pai, além do mais, por meio de uma morte, sabe como Pedro morreu? Crucificado. E Cristo falou que ele morreria assim. Fala um pouco aí no final do livro, capítulo 21, versos 18 e 19. Chegaremos lá ainda, se Deus quiser. Verso 18 e 19 do capítulo 21, último capítulo. Na verdade, eu te digo, quando ele abre dessa forma, o que ele diz? O que quer dizer? Uma verdade solene. Quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando envelheceres, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E falou isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Olha a palavra glorificar aqui de novo, assimilado com morte, com sacrifício. E tendo falado isso, disse-lhe: segue-me. Isso é ser seguidor de Cristo, irmão. Isso é amar. Estendido, cingido. E segundo os relatos dos historiadores do primeiro século, Pedro tenta fugir da crucificação. Ele tenta sair pelas portas de Jerusalém escondido. E segundo os historiadores, Cristo aparece para ele. Pergunta: para onde você vai? Onde você está indo, Pedro? Volta. A sua cruz está lá te esperando. E você quer uma almofada? Você quer viver a sua vida para você mesmo, trabalhando, vivendo para si próprio? Será que seu pensamento não está muito mundano quanto ao cristianismo? Será que você entendeu o que é ser cristão? Eu não estou falando que você não pode ter uma profissão, mas a sua profissão tem que ser para a glória de Deus. Você pode fazer tudo o que está aqui imposto para nós neste mundo, mas você pode fazer de uma maneira diferente. Você pode fazer em sacrifício para Deus, em oferta agradável, suave. E você tem que deixar de ser egoísta. Amados, percebemos aqui uma notável diferença.
Se você comparar as falas que ele disse aos judeus anteriormente, lá no capítulo 7, a gente leu o 33, né? Leia o 34, para você ver do capítulo 7. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. Compara com o que ele disse a Pedro. Entretanto, me seguirás mais tarde. E ele repete, no capítulo 8, verso 21, ele diz a esses homens: então disse-lhe Jesus novamente: eu vou pelo meu caminho e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Aqui está a angústia das pessoas. Quando nós lemos que todo joelho se dobrará e toda língua se confessará, irmãos, que Ele é o Senhor, é sobre isso que estamos lendo. As pessoas reconhecerão que Ele é o único caminho, porém não poderão mais encontrá-lo. É por isso que eu falo que no inferno todos que estarão lá falarão: eu mereço estar aqui. Eu rejeitei Cristo. Eu não quis amar o meu irmão. Eu vivi de forma egoísta. Eu vivi para mim mesmo. Eu passei minha vida inteira vivendo para mim mesmo. E um novo mandamento eu vos dou. É mandamento. Ele está falando: ame. Ame. Ame a Deus acima de todas as coisas. E ame seu próximo como a ti mesmo. Ame. Nós somos semelhantes a Pedro, irmãos, em muitos aspectos. Neste aspecto, somos exatamente como ele, pois ouvimos diariamente da boca de Cristo, e tudo que se ajusta ao bem da vida, e tudo que é necessário saber, e quando chegamos na prática, ficamos perplexos. Isso vai ficar claro no que se segue. 37. Inquiriu-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois eu darei minha vida por ti. Aqui Pedro, digamos que foi um pouco presunçoso. Mas nós somos assim. Nós somos assim. Nós prometemos, falamos, ouvimos, falamos: amanhã vai ser diferente. Fomos para um acampamento de família, saímos de lá: não, vou fazer diferente. Como é que está hoje? Fala para mim. Nós somos igual Pedro. Vou fazer. Eu prometo. Analisa a tua fé, irmão. Alegremente alheio à sua própria fraqueza. E nós devemos reconhecer a nossa fraqueza. Isso é questão de honestidade. Pedro, ele foi além do que ele tinha, da sua própria fé. Ele fornece talvez a melhor ilustração encontrada nas Escrituras para o problema do eu desconhecido. Pedro não se conhecia. Recusando-se a deixar que a questão se vá, Pedro impulsivamente exige uma resposta. Pois eu darei a minha vida por ti. Os evangelhos sinópticos, irmãos, eles revelam quão veemente era essa jactância de Pedro. Jactância é vanglória. Veja, por exemplo, Mateus 26:33, a resposta de Pedro. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Lucas 22:33. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Marcos 14:31. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então, ou seja, para de pôr a culpa só em Pedro. Porque os outros discípulos falaram a mesma coisa. E quando ele é preso lá no Getsemane, o que acontece com eles? Cada um vai para o seu canto. Todos fogem. Todos fogem. A autoconfiança, amados, frustrada. A jactância de Pedro nos mostra que o gênero humano é naturalmente vaidoso e confiante na sua própria virtude. Existe em nós autojustiça. Existe em nós: eu consigo fazer. Eu não te negarei. Eu irei com você. Existe em nós. Essa expressão de Pedro revela a opinião que entretemos de nosso próprio nascimento.
A saber, que atribuímos ao nosso próprio vigor mais do que deveríamos. O que está acontecendo aqui? A vontade de Pedro ela é genuína. A vontade. Ele queria fazer isso. Só que entre você querer fazer e executar aquilo que você quer fazer, existe uma grande diferença. Porque o medo também vem na hora de você tomar a decisão e executar o que você prometeu. Então você precisa saber. Sempre os pastores falam isso, eu falo com os irmãos. Se a igreja fosse perseguida, irmãos, e você e sua família, os pequenos aí, corressem um risco de serem assassinados, como alguns países são, você viria para a igreja? Você continuaria com esse momento de comunhão que nós temos? Quantos permaneceriam firmes? São perguntas que devemos responder para nós mesmos. Verso 38 e último. Jesus adverte-o: darás a tua vida por mim? Em verdade te afirmo. E aqui é pesado. Em verdade, ele fala 2 amém. Que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Lá no capítulo 21, que nós consultamos, a morte de Pedro, Cristo extrai de Pedro 3 vezes. E ele pergunta a mesma coisa: tu me amas? Tu me amas? E você lembra qual é a resposta de Cristo? Apacenta as minhas ovelhas. Ele tinha que amar as ovelhas. Ele tinha que amar os irmãos. Não existe amor a Cristo longe do amor que ele tem pelas suas ovelhas. Ser cristão é a mesma coisa que amar as coisas que Cristo ama. E se ele morreu pela sua igreja, eu tenho que estar disposto a fazer o mesmo. Porque o amor que ele tem, ele me deu por aquilo que é aprazível a ele. A comunhão é aprazível. A sua vida, a vida do eleito de Deus, é aprazível a Deus. E se Cristo ama, o que se espera de mim? Que eu ame também. Apacente as minhas ovelhas. 3 vezes ele faz. Pedro negou 3 vezes, depois ele extraiu 3 vezes a resposta. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Jesus adverte: darás a tua vida por mim? Jesus sabia, é claro, que exatamente o oposto aconteceria. Jesus sabia. E dentro de poucas horas, isso de 2 formas, amados. Primeiro, não seria Pedro a dar a sua vida por Jesus, mas este daria a sua vida por Pedro. Seria o inverso. E segundo, Pedro não daria a sua vida por Jesus, mas o negaria, o inverso. Se alguém daria a vida por alguém, era Cristo dar a vida por Pedro e por todos os eleitos. E ele diz: em verdade, solenemente eu te afirmo, algo real, invariável, de certo irá acontecer. Jesus, ao usar esse termo, demonstra sua onisciência, sua divindade sobre a atitude futura de Pedro. O quanto que Cristo nos conhece e sabe de nossas fraquezas. Cristo conhece, irmãos. Conhece as nossas fraquezas e sabe do que nós somos feitos e o que está em nós. E diz e afirma que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Vemos Jesus como o grande Salvador aqui, amados. E a referência ao canto do galo tem um duplo propósito. Primeiro, ela indica a superficialidade da jactância de Pedro. E dentro de poucas horas, sim, antes mesmo de amanhecer, Pedro publicamente desonraria o mestre. É um modo de levar Pedro também ao arrependimento, esse anúncio, irmãos. Por quê, amados? Em seu subconsciente, a referência do canto do galo ficaria bem registrada. Certamente, os relatos dos sinópticos, eles deixam claro isso. Quando Pedro nega na 3ª vez, o que acontece depois? O galo canta. O que veio à mente dele? Aí ele desaba. Esse anúncio foi um cuidado. Esse anúncio foi um cuidado especial com Pedro, para levar ele ao arrependimento. Isso mostra um cuidado. Isso é amor. Isso é amor. Cristo advertindo Pedro, mas ao mesmo tempo isso é uma exortação em amor. Algo que iria acontecer, mas quando acontecesse, Pedro estaria em arrependimento. Amados,
Quando é dito o momento que estaria chegando, essa memória armazenada subitamente destravaria a corda do sino na consciência de Pedro. E assim como está sendo feito hoje. Mais uma vez a palavra de Deus, os ensinos de Cristo, o evangelho de Cristo, está sendo anunciado para nós. De como devemos viver em comunidade, de como devemos viver como igreja. Isso é cuidado dele para conosco. Devemos estar com os nossos ouvidos atentos. Estamos celebrando hoje a ceia do Senhor. E no autoexame você deve reconhecer isso, se você tem amado o seu irmão ou não. Se não, peça perdão. Se arrependa. Não negue Cristo. Toda vez que você não apacenta suas ovelhas, você não está o amando. Você está o negando. Que não possamos ser como Pedro, irmãos. Que apesar de toda a disposição, de toda a vontade que ele tinha de estar com o mestre, estava errando no básico. Que possamos avançar para a maturidade, irmãos. A maturidade cristã. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos nos preparar agora para a ceia do Senhor.